Não, a imprensa brasileira não é inclusiva. Isso é uma mistura de desinteresse com desinformação. Porque se você tem todas as ferramentas de acesso, se você tem todos os recursos de acessibilidade, não é a deficiência que te impede de fazer as coisas. É a ausência da acessibilidade que impede. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com algum tipo de deficiência. Já no Brasil, se estima que cerca de 24 milhões de pessoas tenham algum tipo de deficiência. No entanto, esse segmento fica à margem da cobertura da imprensa brasileira. Raras são as matérias que abordam o tema da inclusão social dessas pessoas. O jornalista Luiz Alexandre Ventura mantém o blog Vencer Limites vinculado ao portal do Estadão. É um dos poucos espaços dedicados à temática inclusiva das pessoas com deficiência. Para refletir sobre a abordagem da imprensa sobre a inclusão das pessoas com deficiência, o Papo Cabeça com Pé recebe o jornalista Luiz Alexandre Ventura. Bem-vindo, Luiz Alexandre. A imprensa brasileira é inclusiva? Antes de responder, eu quero agradecer o convite. Obrigado por me chamar, obrigado por reconhecer o blog como um espaço importante de notícias sobre diversidade de pessoas com deficiência. O meu esforço é constante para que isso seja sempre uma meta alcançada. Sobre a imprensa brasileira ser inclusiva, não. A imprensa brasileira não é inclusiva. Não é inclusiva no que diz respeito às pessoas com deficiência nas notícias ou na diversidade de maneira geral. Não é inclusiva no que diz respeito a jornalistas que fazem parte do universo da pessoa com deficiência e da diversidade. Tem pouquíssimas pessoas com deficiência trabalhando em grandes veículos como jornalista, como repórter, ou até em cargos mais elevados. Isso também, pessoas negras, mulheres. O jornalismo, na verdade, tem uma única grande diferença do mercado de trabalho fora desse universo, diz respeito às mulheres, porque o jornalismo é um mercado de trabalho com muitas mulheres, mas ainda há um problema de salário, ainda há um problema de vocação, principalmente nos veículos impressos. Isso é bastante difícil de ver. Bom, mas falando das pessoas com deficiência, o jornalismo brasileiro não é inclusivo, a imprensa brasileira não é inclusiva. Basta você ver que as reportagens hoje, em 2021, que tratam desse universo, elas são iguais ou absolutamente semelhantes a reportagens que falam sobre esse tema nos últimos 50 anos. É sempre o mesmo discurso da superação, é sempre a mesma construção da pessoa com deficiência como uma personagem fictícia, né? Não tem cobertura diária desse setor, como tem em todos os outros setores importantes do país. E aí, as matérias que tratam do universo da pessoa com deficiência sempre são matérias especiais, esporádicas, não tem uma continuidade desse tema, não tem uma evolução no tratamento desse tema. E aí costuma-se, na imprensa brasileira, costuma tratar aquilo que já é antigo, aquilo que já foi dito, que já foi repetido, como uma novidade. Então, não, a imprensa brasileira não é inclusiva. 40 milhões de brasileiros têm deficiência. Se a gente for fazer uma conta, uma conta rápida, mais de 80 milhões de brasileiros, 80 milhões de brasileiros têm contato com pessoas
com deficiência. Porque a mídia brasileira não consegue, não considera isso um público importante. Por favor. Então, como eu disse, isso é uma mistura de desinteresse com desinformação. A desinformação, porque não há nas redações jornalistas com deficiência em número, no mínimo, razoável. Os que estão nas redações, de maneira geral, ainda não ocupam cargos de liderança, de decisão. Há algumas exceções, mas aí normalmente são pessoas que foram contratadas e que estavam ali e tal, mas que não têm um poder de decisão. Não há, dentro desses universos da redação, uma evolução na discussão sobre esse mundo. As faculdades não abordam a questão da pessoa com deficiência, nada, zero. Então, as gerações que chegam nas redações, elas chegam com a mesma informação que aqueles que estão lá 10, 20, 15, 30 anos já têm. Então, quando você vê na mídia a abordagem sobre esse universo, ela é um resultado dessa falta de informação com esse desinteresse. Se você, por exemplo, separar nas redações os temas pelas editorias comuns que todo jornal tem, que todo veículo de comunicação tem. Na reunião de pauta está todo mundo lá. Pessoal de economia, política, de esporte, de lazer, de cultura, de entretenimento, de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, suplemento feminino, matéria sobre público LGBT, enfim, sobre qualquer coisa. Em todas essas editorias, você vai encontrar reportagens diárias que podem ser feitas sobre o universo da pessoa com deficiência. Mas o que falta nessas redações, até nessas reuniões de pauta, é alguém que chegue lá e diga quais são os assuntos do dia do universo da pessoa com deficiência. Não tem um editor para isso. Então, a visão que se tem é aquela visão de fora, das pessoas que não conhecem esse universo e que tratam sempre de maneira estigmatizada, estereotipada. Então, é uma construção e reconstrução dessa persona fictícia que não existe e que a imprensa insiste em manter. Então, como não há informação suficiente, isso não desperta o interesse. E essa junção da desinformação com o desinteresse gera essa falta de representatividade. Você falou em coisa de 80 milhões de pessoas, com base na questão do número do IBGE, né? 45 milhões de pessoas com deficiência, mas eu aumento esse número. Porque se você considerar que dentro de uma casa a média familiar é de 3 a 4 pessoas, né? Coloca por 4 aí essa multiplicação. Se você pensar no mundo inteiro, a média lá é 1 bilhão de pessoas com deficiência, a convivência de pessoas com o universo da pessoa com deficiência é muito mais do que 70%, 80%. Então, para a imprensa, e é o que eu chamo da redoma da invisibilidade, né? Para a imprensa, a visão que se tem é aquela visão que está aqui nessa superfície rasa, não tem um aprofundamento. Então, o resultado é esse que você está dizendo. Apesar de ter um público gigantesco, a mídia não trata esse tema de maneira correta. Geralmente, as pessoas com deficiência não falam sobre si.
Não, não estaria aí, não estaria aí dois motivos da invisibilidade. Então, a gente, na verdade, tem um processo aí nessa história. De maneira geral, as pessoas com deficiência sempre estiveram isoladas, afastadas, invisíveis, fechadas naquele universo específico, ou dentro de casa, ou na instituição. Você não via as pessoas com deficiência na mídia, na rua, na academia, no cinema, no teatro, não via. Isso, de alguma maneira, mudou. Isso já vê mais pessoas com deficiência em todos esses espaços. O advento da internet mudou isso. Eu falo que a internet apresentou as pessoas com deficiência para o mundo e o mundo para as pessoas com deficiência. Tanto é que nós estamos aqui conversando pela internet. Né? Um ponto importante é que há uma diferença entre você falar sobre si mesmo para debater um tema, para discutir uma necessidade, para cobrar uma política pública, para falar sobre a ausência da acessibilidade, da inclusão, ou de você falar sobre si mesmo, sobre qualquer outra coisa que não tenha nenhuma relação. Né? A rede social, ela criou uma oportunidade das pessoas com deficiência terem o protagonismo, né? Da pessoa com deficiência ir à frente do vídeo, à frente da câmera, à frente do perfil e colocar naquele perfil as informações que ela considera relevantes para serem colocadas. O uso dessas ferramentas dentro do universo da pessoa com deficiência ainda não é o ideal. Eu, Alexandre, sou jornalista, eu priorizo a informação. Eu não falo em primeira pessoa porque não é o foco do meu trabalho. O trabalho não é sobre a minha vida. Eu sou jornalista, meu trabalho é produzir notícia. Tanto é que o meu blog é um espaço de notícias sobre o universo da pessoa com deficiência. O blog chama Vencer Limites, não o blog do Ventura, o blog do Alexandre. Mas tem muita gente que está indo às redes sociais, principalmente, para levar a informação em primeira pessoa, que é bastante construtiva, educativa e importante. Vou citar, provavelmente, uma das mais conhecidas hoje, é a Andrea Schwartz. A Andrea Schwartz é uma mulher cadeirante, empresária, casada, mãe de 2 filhos. A Andrea, principalmente no LinkedIn, que é a rede que ela mais usa, ela fala em primeira pessoa sobre a vida dela de maneira geral. E as pessoas seguem e acompanham o que a Andrea fala. E a Andrea fala sobre toda a questão do universo da pessoa com deficiência. Agora, tem muita pessoa com deficiência que vai para a rede social e não fala absolutamente nada sobre nada. A rede social daquela pessoa é uma sequência de selfies, né? Tira uma foto, coloca uma hashtag sorvete. Tira uma foto, coloca uma hashtag pôr do sol. Aquilo não tem, do ponto de vista da informação, nenhuma relevância. É a foto da pessoa com uma hashtag. Então, você tem os paralelos dessas histórias. O ponto principal é a gente saber de que maneira a construção que as pessoas fazem de si mesmas na internet ajuda ou não a melhorar o conhecimento sobre o mundo real da pessoa com deficiência, né? Porque a internet, a rede social, você pode ser uma pessoa de verdade ou você pode ser um produto, né? Em muitos casos, as pessoas querem ser produtos porque querem ganhar dinheiro com aquele perfil e virar o tal influencer, ou influenciador, né? E em outras ocasiões, em outras situações, tem gente que é gente de verdade, que vai lá e leva informação de verdade, mas que não tem cara de produto. Então, pelo formato que a rede social tem hoje,
o produto tem muito mais audiência, muito mais penetração, ganha muito mais dinheiro, né? Então, essa diferenciação do mundo real para o mundo construído da personagem é que é um problema, né? Ah, e aí a gente fica numa discussão que, na verdade, é uma discussão que se cruza. Por quê? A sociedade não se interessa por esse tema, porque os representantes desse tema não levam a informação de qualidade para a sociedade, ou as pessoas com deficiência não levam a informação de qualidade e não quebram a redoma da invisibilidade, então a sociedade não presta atenção. Então, qual que é a minha avaliação? A minha avaliação é que o foco tem que ser a informação. As pessoas têm que trazer informação. Se você é uma pessoa com deficiência que representa um tipo específico de deficiência, seja lá qual for, busque trazer para quem te acompanha mais do que simplesmente uma selfie. Tomei um sorvete. Não, fala a vida real. Eu, Alexandre, por exemplo, às vezes escrevo na internet que por causa da minha neuropatia, eu tive que mudar a maneira como eu seguro uma caneta, por exemplo. Ou eu como seguro um objeto qualquer, que eu vou tentar encontrar algum aqui nas minhas gavetas, supondo que isso aqui fosse uma caneta, uma lixa de unha. Normalmente as pessoas escrevem assim, né? Por causa da minha atrofia na mão, aqui no polegar, principalmente, o movimento fino da minha mão ele é muito ruim. Então eu passei a pegar a caneta nessa posição, porque essa posição firma mais a caneta. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade nessa pegada para segurar a xicrinha de café. Então, quando eu vou ao shopping e eu tomo café, ou eu peço o copinho, o copo de café, como esse aqui, por exemplo, ou aquele copinho de viagem lá de isopor, por quê? Porque é mais fácil para eu fazer essa posição aqui, né? Ou eu peço uma caneca grande, porque aí eu consigo encaixar os dedos assim e tomar. E aí, às vezes, eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso para as pessoas, para que as pessoas entendam que é no detalhe que a deficiência faz a diferença, né? Porque se você tem todas as ferramentas de acesso, se você tem todos os recursos de acessibilidade, não é a deficiência que te impede de fazer as coisas, é a ausência da acessibilidade que impede, né? A gente está aqui conversando, porque você tem os recursos de acessibilidade, eu também tenho, então a gente está junto. O maior exemplo disso é o Stephen Hawking. Stephen Hawking, um professor cientista que tinha esclerose lateral amiotrófica, só mexia os olhos, é um dos maiores cientistas que a humanidade já teve, escreveu livros que modificaram a visão sobre o universo. Mas por que ele conseguia fazer tudo isso? Porque ele tinha acesso a recursos de acessibilidade. Não é só acesso a dinheiro, porque um milionário, bilionário, sentado numa cadeira de rodas, que chegar na frente de um shopping, que tiver uma escadaria com 10 degraus e não tiver nenhuma rampa elevador, se ele não for carregado, ele não chega lá em cima. Não é? Então, a minha avaliação é essa. Ao mesmo tempo em que a sociedade ainda não abre o olho sobre isso, as pessoas com deficiência, embora as pessoas com deficiência não sejam as únicas responsáveis por quebrar a redoma da invisibilidade, não há um esforço real para que isso aconteça.